Os ricos não herdarão o reino dos céus. Constantemente já ouvi alguém pregar sobre isso. Mas se você quiser mesmo saber o real significado deste texto, não sai daí, que estarei te ensinando no decorrer do vídeo. A paz do Senhor Jesus. Estamos de volta com outro vídeo para o nosso canal, no canal Ensinando o Evangelho de Cristo. Sou Bruno Lourenço. Desde já, se você não é inscrito no nosso canal, eu te convido a se inscrever, deixar aquele joinha e também compartilhar com seus familiares e amigos no grupo da igreja, etc. Certo? Como o título já diz, os ricos não entrarão no reino dos céus. Creio que você já ouviu alguém falar sobre isso, até pregar e ensinar sobre isso em várias igrejas. Mas o texto em que essa passagem, um dos textos que essa passagem está inserida, está em Mateus, do capítulo 19, do versículo 24, que diz: E lhes digo mais, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram atônitos e exclamaram: Sendo assim, quem pode ser salvo? Para entender esse momento em que Cristo expressou essa fala, se você não sabe a história, se você pegar no capítulo 19 e ler ele todo, você vai ver que um jovem chegou até Jesus e perguntou: Bom mestre, o que eu devo fazer para poder alcançar o reino dos céus? E disse-lhe ele: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falsos testemunhos. Honra teu pai e a tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E ele disse: Isso eu faço desde a minha meninice, a minha mocidade ou infância. Mas Jesus vai falar algo mais forte ainda. Vai e vende tudo que você tens e segue-me. O texto relata em que ele baixou a cabeça e saiu triste porque ele tinha muitas propriedades. Mas se você analisar os componentes do texto, temos lá o camelo, temos a agulha, temos o rico e o reino dos céus. Interessante que na maioria dos que pregaram e pregam sobre essa passagem, de uma forma errada na maioria das vezes, ensinam que a pessoa não pode adquirir riqueza, senão não vai entrar no céu. Como assim? O interessante é que quando uma criança ouve alguém falar sobre isso, ela vai lembrar de um camelo e vai lembrar daquela agulha de costura que a mãe dele usa para poder costurar. E vai fazer a comparação. Não é possível um camelo passar aqui. Então, automaticamente, ele cresce com a criança com a mentalidade que, se ele adquirir riquezas, ele não vai entrar no céu. Então, ele não vai se preocupar com isso. Todo dinheiro que pegar, vai gastar. Mas, na verdade, não é esse o sentido. E ainda mais, na mente da maioria, eles lidam com o dinheiro como se fosse do diabo. Então, todo dinheiro que recebe, eles procuram logo se desfazer dele, gastando e comprando algo que na maioria das vezes nem precisam, nem realmente necessitam. Ou seja, e não tendo a capacidade de ajuntar, procuram logo se desfazer, porque se ajuntar dinheiro e se enriquecer, não vai entrar no céu. É isso que a maioria dos cristãos da nossa época, da nossa era, são pessoas endividadas, são pessoas cheias de problemas financeiros, porque na mente dele ele não deve ser rico. E como é algo que é necessário, acaba adquirindo dívidas e por não usar o dinheiro de forma correta, acaba gastando de uma forma errada e se afundando em um mar de dívidas, porque na mente dele ele não pode adquirir riquezas, mas pode ficar endividado, porém não pode ser rico. Infelizmente é o que a maioria hoje entende acerca disso. A maioria age assim porque na mente dele, se ele enriquecer, ele irá para o inferno, infelizmente. Mas se você olhar para o contexto da época, anos atrás, se você não sabe, no contexto geográfico daquelas cidades, como era uma terra em que era formada por reinos e por cidades, as cidades eram fortificadas com muros e muralhas. Lembra da muralha de Jericó, em que Josué e a nação que logo chegou rodeou 7 dias para que ela viesse ao chão? Ou seja, era uma cidade fortemente protegida. Da mesma forma, Jerusalém, com Esdras e Neemias que voltaram para lá, eles reconstruíram os muros e o templo. E assim como os muros das nossas casas hoje servem para nos proporcionar uma segurança a mais, as muralhas naquela época serviam para poder proteger a cidade.
Além das muralhas, era colocado soldados em cima das muralhas, como chamado atalaias. Atalaias, seu significado é aqueles que vê e avisa. Ou seja, os atalaias, quando viu alguma movimentação suspeita de algum exército inimigo querendo se aproximar para poder atacar a cidade, eles avisavam, tocavam trombetas, davam sinais para que o exército se preparasse para a batalha. Era colocado flecheiros para poder flechar aqueles que se aproximavam mais e aqueles que ficavam perto dos portões. Porventura eles quisessem quebrar os portões para poder invadir, teriam soldados ali fortemente armados para poder guerrear e proteger a cidade. E como toda cidade que tem muros, existem os portões para as pessoas entrarem e saírem. E os portões não eram algo maneiro. Lembra dos portões da cidade de Gaza, em que Sansão levantou e carregou e levou para cima de um monte? Segundo os especialistas, os historiadores, aqueles portões pesavam cerca de 3 toneladas, 3.000 quilos. Ou seja, era algo que não poderia ser aberto e fechado várias vezes de forma sem necessidade. Porque eram várias pessoas poder abrir e fechar aqueles portões. Imagine aí, cada pessoa que entrar e sair tem que abrir aquele portão. E geralmente, às 6 horas da tarde, os portões eram fechados. E existiam agricultores que trabalhavam fora da cidade. E os animais que utilizavam para poder trazer cargas eram os camelos. Que era, se você analisar para os camelos, são animais que são grandes e fortes. Então os agricultores que chegavam após as 6 da tarde com seus camelos, com suas cargas, e os portões já estavam fechados, eles não abriam mais os portões. Existiam portinholas na muralha, chamadas fundo de agulhas, como está sendo mostrado aí na foto. Essas portinholas eram abertas para que os agricultores entrassem na cidade. Só com um porém, eles tinham que tirar as cargas dos camelos, os camelos tinham que se dobrar de joelhos, ficarem de joelhos e atravessar naquela portinhola para poder entrar na cidade. Essa era a forma em que eles entravam. Mas o interessante é que para um camelo ficar de joelho não é algo difícil. Eles eram ensinados desde pequenininhos, ficarem de joelhos para que os seus donos colocassem as cargas e também colocassem aqueles arreios, traduzindo para a nossa língua. Então, ou seja, não era algo difícil um camelo ficar de joelhos. Era simplesmente o seu dono, seu agricultor, tirar aquelas cargas e eles automaticamente ficavam de joelhos e atravessavam naquela portinhola. Mas o detalhe é que a maioria entende que aquele fundo de agulha é aquela agulha de costura. Então, fazendo a comparação para um camelo passando pelo fundo de uma agulha é algo impossível. Então, por isso que na maioria das vezes as pessoas entendem que, seguindo a comparação dessa metáfora, dessa parábola, que é metáfora, parábola, o significado é uma comparação. Jesus usava constante isso para poder fazer ensinamentos espirituais acerca do reino. Ele pegava objetos que as pessoas conheciam, coisas, animais, para poder trazer um ensinamento espiritual. No real sentido da coisa, ele estava explicando o seguinte: para um rico entrar no reino dos céus, ele teria que deixar as cargas para trás, que é a riqueza, porque ele não vai levar nada lá para frente, para outra vida, e ainda mais, ter que se dobrar de joelhos para poder entrar naquele caminho, naquela porta. É interessante que Cristo, além desse pedido de mandar o jovem vender tudo o que ele tinha, ele fez outro pedido também para Abraão, lembra? Quando Deus pediu a Abraão para que sacrificasse o seu filho Isaque, era um pedido fora do comum. Mas Abraão teve a fé de ir sacrificar o seu filho, porém Cristo não permitiu porque ele tinha enviado um cordeiro, porque queria somente provar a fé de Abraão. E assim como Abraão obedeceu à voz de Deus em tentar sacrificar o seu filho, mas porém Deus prove segundo a sua forma, se aquele jovem tivesse tido a atitude de obedecer a Jesus, de vender tudo o que ele tinha dado aos pobres, Deus teria a capacidade de multiplicar na vida dele em dobro, assim como ele fez com Jó. Porém, o tesouro dele estava nas riquezas, e ele não conseguiu desfazer daquelas riquezas para poder seguir a Jesus. Mesmo Jesus poderia multiplicar 2 vezes ou 3 vezes mais o que ele tinha em mãos. Só que o interessante é o versículo 26, onde Jesus vai dizer o seguinte: mas Jesus, fixando o olhar neles, revelou-lhes: isso é impossível aos seres humanos, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Olha só que Cristo no finalzinho ainda explicando aquele texto para que a maioria não entendesse da forma que estão entendendo hoje.
O que é condenável na Bíblia é o amor ao dinheiro e fazer do dinheiro seu senhor. Mas se você usar as suas riquezas para poder honrar a Deus, assim como a Bíblia nos orienta, e manter a sua dependência nele e não do dinheiro, com certeza você irá alcançar o reino dos céus. E além, se tiver a humildade de reconhecer que não vai levar nenhuma riqueza no dia da sua morte, e conseguir se prostrar de joelhos, tenho certeza que isso também será suficiente. Porque assim como aquele camelo passava nessa portinha estreita, Jesus também falou que a porta era estreita e apertado o caminho, mas era possível. Se tiver a humildade de fazer isso, assim como aquele camelo, de tirar suas cargas, entrar naquela porta estreita de joelhos, eu tenho certeza que é possível você entrar. Mas para isso, o fator principal é você procurar estudar para você ter uma boa administração financeira, para que você consiga sair das dívidas e ter condições de prover o sustento para a sua família e ainda cuidar dos órfãos e viúvas e investir na obra missionária para que mais pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho. Então, ou seja, o fator principal das riquezas nos nossos dias é para esse fim, ou seja, sustento para a sua família, você cuidar dos órfãos e viúvas, que é a verdadeira religião que Tiago vai nos ensinar, e além disso, investir na obra missionária para que o evangelho possa alcançar o maior número de pessoas e almas aceitem a Jesus. Então, guarde essa palavra no seu coração. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que possam ser edificadas. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Desejo uma excelente semana para você, em nome de Jesus.